Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos, dando continuidade às exposições virtuais das segundas-feiras, né? Vamos, hoje, nosso irmão Manuel irá falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. A fé divina e a fé humana. E agora vamos fazer a nossa página, né, inicial, para darmos início, e logo após a prece, e depois passamos a palavra ao nosso irmão Manuel. Então, do livro Vinha de Luz pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a página é Inverno. A procura vir antes do inverno. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso, para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da terra, além da letra, e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre, por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste, ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é a distinção das criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. E neste momento vamos agora meditar, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos olhar para dentro de nós, né? E fazer a nossa prece da noite, né? E primeiro agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, né? De estar em mais um momento diante dele, mais um momento onde a gente pede as suas bênçãos, né, para as nossas vidas, para as nossas dificuldades, né, que nesse momento
Deus possa nos abençoar com o seu olhar, né? Que possa repousar suas mãos sobre nossas cabeças, né? E que possa nos conduzir, nos dirigir, né? Os nossos momentos difíceis, de dificuldades, especialmente nesse momento de pandemia, né? Que nos encontramos, né? Preocupados ainda com dificuldades, que o teu amor, meu Deus, possa nos dirigir, possa nos conduzir. E pedimos nesse momento a todos os nossos irmãos que esse momento se conecta conosco, que estão ouvindo, né, este momento, a exposição dessa noite, né, que o teu amor possa tocar cada familiar, cada casa, assim, cada irmão que se encontra em dificuldade, né, que possa trazer alegria, paz, coragem, né, para continuar, fé, para seguirmos adiante. Né? E pedimos, Senhor, também pelos nossos irmãos que sofrem, que estão nesse momento com dificuldades, nossos irmãos que estão nas ruas nesse momento sem um teto, sem uma refeição, sem água, sem uma bebida, né? que traga satisfação, coragem para continuar, né? E pedimos pelos nossos irmãos que estão nos leprosários, que estão nos asilos, né, orfanatos, nossos irmãos desencarnados, que a tua paz, que o teu amor possa tocar cada coração, cada olhar, né, que possa trazer esperança, né, no futuro, que possa nos conduzir, né. Senhor, e pedimos também pelo nosso irmão Manuel, que vai fazer a exposição dessa noite, que ele também possa, Senhor, ser abençoado por Ti. Né? E assim, Senhor, em nome de todo bem, em nome de Jesus Cristo, e sobretudo em Teu nome, meu Deus, pedimos a permissão para darmos por iniciado o trabalho da noite dessa noite, lhe dando graças a Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. E, meus irmãos, e logo após a exposição do nosso irmão Manuel, a nossa irmã Débora vai fazer a prece final. Boa noite, meus irmãos. Fiquem em paz, que tenham uma boa exposição. Tá? Graças a Deus. Boa noite, Salachico. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa reunião pública. Hoje, excepcionalmente, substituindo o nosso irmão Manuel, e por motivos de força maior ele não pôde estar presente fazendo essa exposição, mas vamos tentar aqui nessa noite fazer jus a toda a sabedoria que o Manuel sempre compartilha conosco e que sempre é tão prazeroso estar na companhia dele, ainda que virtual. Manuel, vamos sentir sua falta aqui essa noite, né? Mas vamos fazer o possível para que estejamos à altura, né, do que seria a sua exposição, que você sempre nos abrilhanta de uma forma muito especial. Mas a gente entende a sua missão nesses dias e a gente fica também muito agradecida a ela. Nessa noite, nós vamos falar mais uma vez sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, o item especificamente falando sobre a fé humana e a fé divina, que é o item 12 desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele fala sobre a fé. E nessa noite nós vamos falar sobre a fé humana e a fé divina. Então, num dado momento, eu até fiquei um pouco confusa estudando esse capítulo, que ele fala assim, olha, a fé ou é humana ou a fé é divina. Mais à frente é colocado que a fé humana é divina. E eu me detive um tempo considerável para tentar entender essa diferença. Mais para frente eu vou comentar esses trechos, mas a gente vai tratar desse assunto porque justamente essa compreensão de qual é a natureza dessa fé, humana ou divina, que eu vejo como grande importância desse capítulo. Nós compreendermos a natureza da fé,
o que é a fé e como ela funciona. Então, a gente ter essa percepção vai ser fundamental para a gente entender esse trecho. Então, a gente vai trabalhar com esses três aspectos: o que é a fé, como ela funciona e se a fé é humana e divina ou a fé é humana ou divina. Então, essa exposição dessa noite vai tentar dar conta desses três aspectos sobre a fé, né, para a gente dimensionar essa questão da fé humana e divina. Para começar, logo no primeiro parágrafo desse trecho, é colocado: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositados em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, bem aqui nesse primeiro parágrafo, Kardec nos define, no caso aqui são as instruções dos espíritos, que no homem a fé é um sentimento inato. Ele vai existir a princípio num estado latente, né, no estado inicial de pulsação, que ele vai estar presente, mas ainda em fase de crescimento, e que vai ter que desabrochar e crescer pela ação da própria vontade. Então, esse pequeno parágrafo, ele já nos traz informações extremamente importantes para compreendermos o que é a fé e qual é a sua natureza e como ela funciona. Mais uma vez, entre o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, nós vamos estar falando sobre a importância da vontade. E mais para frente nós vamos falar sobre as leis que regem essa vontade, que vão estar agindo em função desta vontade. Além disso, ela vai colocado que a fé é um sentimento inato. Para algumas pessoas ela vai estar numa fase latente, inicial, de cultivação, mas vai ser necessário que essa fé ela cresça, que ela amadureça, que ela germine, para que ela esteja no seu estado pleno. Então, olha como esse parágrafo introdutório ele é importante para nós termos noção dessa questão relacionada à fé. A fé, num primeiro momento, ela é entendida sobre um aspecto religioso. A fé, a operadora de milagres, a fé que traz explicações que não são táteis, que não são racionais. Então, sobre esse aspecto religioso, a fé, a partir da compreensão dos milagres, entre aspas, operados por Cristo, ela toma uma outra dimensão. Ela deixa de ser algo espetacular, no sentido de ser algo inexplicável, para se tornar algo explicável. E Jesus nos ensina, Jesus nos orienta em relação a isso. E a gente vai falar já disso. Quando ele coloca que na operação dos próprios milagres de Jesus, é possível que o homem também faça. Jesus diz isso para a gente, que nós podemos fazer até mais do que ele, desde que nós tenhamos fé, desde que nós queiramos verdadeiramente. Basta ter a vontade. E essa vontade, ela tem uma série de sustentações para permitir a execução dessas ações, tais quais foram executadas por Cristo. Mais à frente, no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocada a seguinte informação: ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas eram desconhecidas pelos homens então, mas que hoje em grande parte se explicam e que se tornarão completamente compreensíveis pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, assim, aquilo que a gente considerava como milagre, como algo espetacular, no sentido de quando a gente diz espetacular no sentido de mágico, né? Porque não tem uma explicação científica e racional por trás disso, a compreensão do espiritismo e do magnetismo
ela vai nos permitir as explicações para aquelas ações da multiplicação, como a multiplicação do pão e do vinho, a multiplicação dos peixes. Então, e uma série de outros milagres que foram operados, como a cura do leproso, do cego. Então, uma série de milagres que foram realizados por Cristo, eles deixam esse viés místico a partir da compreensão do espiritismo e do magnetismo. E o que o espiritismo e o magnetismo podem nos fornecer de informações para nós compreendermos essa questão relacionada a operar os milagres? Em primeiro lugar, para que Jesus deixa muito claro que todos nós podemos operar aquelas ações que ele mesmo operou até melhor do que ele, desde que nós tenhamos fé, desde que nós tenhamos vontade. E de que forma o Espiritismo nos auxilia a compreender isso? Existe uma frase também de Kardec em Obras Póstumas, em que fala sobre o Espiritismo como um princípio das manifestações, que Kardec coloca o seguinte: quando o ato parte da iniciativa do Espírito, pode dizer que o Espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. A fé está relacionada como a vontade de querer, como está no próprio Evangelho. Então, ele está dizendo assim, o espírito quer, nosso espírito, o ser imortal, quer. O perispírito vai transmitir esse querer para o corpo e o corpo vai executar. Então, existe uma cadeia de operação entre esse desejo, essa iniciativa e essa execução dessa atividade. E tudo isso é passado pelo perispírito. A gente tem todas as informações, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos plasmados em nosso perispírito. E as nossas energias, as nossas percepções, a forma que nós lidamos com as nossas situações, elas também são perceptíveis, elas são transmissíveis. A gente deve lembrar, quando a gente está numa casa espírita, a gente está num ambiente de fraternidade, de caridade, onde o bem está sendo trabalhado, como as energias positivas são perceptíveis. Isso a gente viu em diversas obras de André Luiz, por exemplo, pela espiritualidade. Esses pontos de luz, eles são perceptíveis, bem como aqueles pontos que não são de luz, porque são essas vibrações que nós emanamos que contagiam, que são perceptíveis, mesmo que a gente não tenha uma explicação racional para isso. A gente consegue sentir essas vibrações. E no próprio Evangelho é colocado que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Porque é pela fé que a gente consegue produzir esses fenômenos singulares que em alguns outros momentos foram considerados como milagres. Porque a partir do momento em que nosso corpo vibra, em que nosso espírito está vibrando, nós estamos produzindo essas ondas magnéticas que conseguem fazer a manipulação dos fluidos, por exemplo, que está na explicação desses feitos singulares, né? De Cristo, por exemplo, que a gente tem bastante exemplos em todo o Evangelho. Então, e por que a gente está falando sobre essas percepções que são identificadas facilmente entre esses pontos de caridade, de fraternidade, do bem sendo executado, diferentemente de outros lugares em que sentimentos menos nobres eles são cultivados? Porque essa é uma energia que está sendo distribuída. E essa energia que está sendo distribuída, ela atinge as pessoas. E da maneira que essa energia atinge essas pessoas, ela está relacionada ao desenvolvimento do indivíduo, né, que está praticando aquela ação. Então, quanto mais desenvolvimento para a caridade, para a justiça, aquele indivíduo está preparado, maior são as possibilidades
da aplicação desses fluidos, dessas energias magnéticas serem operadas. Então, os milagres, entre aspas, realizados por Jesus e seus apóstolos, nada mais eram do que os exercícios da fé no uso das suas faculdades espirituais. Então, você operar a fé, você vai estar praticando a fé a partir do momento em que essas ações magnéticas elas estão sendo realizadas através das suas faculdades espirituais, que vão ser acionadas a partir da vontade de querer bem ao próximo, mas sempre assentada na fé naquele indivíduo que está doente, que é necessário que aquele indivíduo também tenha fé, e não apenas numa virtude mística, mas numa verdadeira força de atração. Então, para que essas ações sejam realmente executadas, é necessário que haja essa vontade de querer grande daquele que distribui quanto daquele que recebe. Então, essa ação recíproca, ela é fundamental. Não basta só eu querer que algo seja realizado. É necessário que o outro queira, aquele que vai receber também queira profundamente que aquilo aconteça. Senão, não é possível essa reciprocidade de energias para que haja. Jesus também deixa isso muito claro, né, quando diz, olha, a sua fé te salvará. Ele nos diz que sou eu, é Ele que vai salvar, é a sua fé que te salvará. Porque é a sua fé que vai permitir que haja caminhos abertos para que o auxílio chegue. Então isso é muito por isso que a gente falou lá no começo sobre essa construção dessa fé, né? De que forma que a fé é construída, de que forma que ela opera, porque é um conjunto de ações que caminham juntos para a nossa compreensão, para as nossas atitudes. O Espiritismo, né, e dessa forma ele vai demonstrar através do perispírito que é possível expandir as suas energias pela própria vontade do espírito para fora do corpo, sendo captadas pelo pensamento por pessoas que estejam na mesma faixa vibratória, vindo a esclarecer que essa ação recíproca entre os homens e o processo de tratamento e cura através das irradiações são realizadas pelos bons espíritos. Então a gente percebe como que essa troca e essas ações são provenientes dos bons espíritos que estão em sintonia conosco. Por isso que é importante nós mantermos constantemente esse estado de oração, de vigia, para que nós busquemos estar sempre em sintonia com os bons espíritos, nós policiarmos os nossos pensamentos de forma constante. É tão comum, né, a gente às vezes estar cansado e nesse momento de cansaço nós cedermos espaço aos pensamentos negativos, e são nesses momentos em que a nossa guarda está um pouco mais baixa que podem nos chegar aqueles pensamentos, aquelas influências que podem nos desviar do bom caminho. Então nós procurarmos manter esse estado de vigia constante para estarmos em sintonia sempre com os bons espíritos, ou que nos permita reconhecer a necessidade de retomarmos esse caminho dessa busca por essa sintonia, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos em busca da perfeição, nós estamos trabalhando para essa perfeição, e nessa busca para essa perfeição é natural que a gente perca as forças, como a gente geralmente diz, mas também é necessário que a gente retome o nosso caminho, que a gente assuma as rédeas do nosso destino. Mas voltando à questão da fé humana e da fé divina, a gente fala um pouco agora sobre a questão do que é a fé, de como ela opera, né, dessa questão do magnetismo, do perispírito, do como não existem milagres, né, esses fenômenos são fenômenos que são produzidos a partir da manipulação de energias, de fluidos, através das ações recíprocas, através das atividades de bons espíritos. A gente percebe que é necessário, antes de qualquer coisa, os princípios fundamentais para todo cristão: a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus,
para que nós possamos estar produzindo e reproduzindo essas energias, essas vibrações positivas que vão nos fazer o bem e vão produzir o bem. E que para isso ser possível é necessário que a nossa fé esteja operando em nossas vidas. Mas o que significa então essa frase? A fé humana e a fé divina. O Evangelho nos esclarece: se todos encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si e se quisessem pôr a vontade do serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E o que a gente está querendo dizer aqui com isso? A gente vai explicar aqui mais à frente. Um homem, mesmo sem ser religioso, ele pode acreditar no seu potencial intelectual para a realização de uma série de empreendimentos. E para isso, ele vai acionar a vontade no uso de todas as suas faculdades, entregando a sua energia na realização desse empreendimento, dessa ação que ele está usando a sua energia para isso. Nesse sentido, ele vai possuir a fé humana, que vai dar a certeza da vitória na sua vontade de querer e no poder de triunfar. O homem, no entanto, que acredita na vida futura, na vida além da morte, que tem a certeza de que pode realizar boas ações e nobres, ele vai encontrar nessa fé que esse homem tem, que é uma fé material, ele vai encontrar nessa fé a força necessária para a vivência da caridade, da renúncia, da abnegação, da dedicação a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. Nesse sentido, a gente percebe que se pretende demonstrar que a fé humana e a fé divina, esse destaque para a fé humana e fé divina, ele está no reconhecimento das capacidades do espírito e no emprego da vontade, no uso dessas forças. O homem pode, a cada uma das suas existências, realizar muito em favor de si mesmo e dos outros, ao mesmo tempo que desenvolve suas faculdades espirituais. Então, o que a gente pode entender sobre essa questão da fé humana e da fé divina? Existe esse princípio latente, como está no primeiro parágrafo desse trecho, sobre a fé humana e fé divina. A fé é latente em todos os indivíduos. No primeiro momento, essa fé vai estar atrelada às questões materiais. E à medida que essa fé germina, à medida que essa fé se multiplica, essa fé vai tendo dimensões além desse mundo físico, além desse mundo espiritual, vai crendo nessa potencialidade, vai ter certeza da vitória, mesmo que não haja uma explicação concreta por trás disso, porque se compreende que há algo maior, em que se permita a existência de algo melhor. E é essa fé que nos conduz, essa fé é uma fé divina. Quando se coloca o que parece ser uma contradição, a fé humana e a fé divina, para diferenciar esses estágios da fé. Mas quando está lá no trecho do Evangelho, a fé humana é divina, é no sentido de que está dentro de nós mesmos o germe, a semente da crença em Deus. Porque à medida que nós nos desenvolvemos como espírito, nós progredimos na nossa caminhada espiritual, nós nos aproximamos de Deus. O nosso amor ao próximo se multiplica. E na multiplicação do amor a Deus e ao próximo, a nossa fé, ela está se multiplicando na mesma medida. Porque quanto mais experiências positivas nós adquirimos, mais a certeza de que novas experiências virão. Mais certezas nós temos das nossas capacidades, das nossas possibilidades, ainda que a gente esteja sendo, não haja naquele momento algo de concreto para você se guiar. E um exemplo valioso é a questão da crença de São Tomé, que para ele, é preciso ver para crer. E a verdadeira fé é aquela que não precisa dessa prova concreta, imediata, porque ela é instintiva, ela está dentro de nós. Quando nós percebemos essa fé como uma certeza da felicidade que espera o homem do bem,
A fé, ela vem com a certeza da felicidade para o homem de bem, sendo a força necessária para vencer todas as dificuldades. Então, assim, é essa certeza de vitória sobre as dificuldades, independente de que eu tenha certeza, de que eu saiba naquele momento o caminho, mas eu vou ter certeza que esse caminho será encontrado e que a melhor solução para aquele problema será também encontrada. Então, isso seria essa fé divina, essa fé que ela se transformou, né, dentro do homem, nessa fé divina que está além daquilo que pode ser tocado, que está além daquilo que pode ser materializado. A gente não precisar desta materialização, não precisar dessa prova, não precisar disso, é uma prova dessa fé. E o homem de bem é aquele que consegue construir isso de uma forma muito mais efetiva. A gente tem algumas mudanças que são possíveis a partir da fé, que são acarretadas a partir da fé. A gente percebe que o otimismo sadio, não estou falando daquele você não enxergar a realidade, mas você poder transformar a realidade e perceber a realidade para você fazer os ajustes necessários na caminhada. Que existe uma diferença entre você ser um otimista que você só espera as coisas acontecerem. Isso não é o otimismo. A gente está falando de um otimismo em que você entende o que está acontecendo para buscar as alternativas necessárias. Então é você saber que existe um caminho, mas compreender onde está o problema para você poder fazer o ajuste necessário para a condução daquela questão. A fé nos traz a vontade de viver. Por que nós viveríamos sem a fé? A fé nos traz a vontade de viver. A fé nos traz uma esperança no futuro. E a gente está precisando tanto dessa esperança no futuro, a gente está precisando tanto da fé. Esse momento, um momento tão significativo nas nossas vidas, na vida de toda a humanidade, em que é necessário crer, é necessário que a fé nos conduza, a certeza de que o melhor virá, tem que estar presente na nossa vida e nós temos que agir dessa maneira, porque a gente já estudou em outras ocasiões como a vontade opera. Então, para que haja fé é necessária a vontade, mas também são necessárias as ações que vão permitir que essa vontade vire ação. Então, assim, não é somente a gente ficar esperando passivamente tais coisas acontecerem. É necessário nós seguirmos as orientações sobre essa prática da fé, essa prática da vontade. Além disso, a fé nos traz a valorização do sentimento de amor ao próximo. Ela vai nos permitir valorizar esse sentimento, reconhecer a importância do amor ao próximo, reconhecer a importância do amor a Deus, e vai nos permitir otimizar o tempo, fazer com que nós aproveitemos cada instante de nossa existência, porque a gente sabe que o tempo perdido não volta atrás. A fé, ela vai nos conduzir a partir dessa nossa consciência para uma existência mais plena. E essa fé, essa transformação operada pela fé nas nossas vidas, ela pode ser testemunhada, né? Quantas pessoas que a partir do momento em que transformaram uma existência material baseada nos desejos materiais para uma existência relacionada, inspirada no amor ao próximo, inspirada na prática da caridade, inspirada na prática do perdão, como a vida dessas pessoas se transformou. E buscar essa mudança, buscar essa transformação deve ser uma tarefa nossa de cada dia. Essa busca pela fé verdadeira, para uma fé transformadora, uma fé que vai nos regenerar. Essa fé está presente em cada um de nós. O germe está conosco. Vamos cultivar esse momento. Vamos nos permitir transformar. Cada dia que passa, diante de tantas dificuldades que nós
presenciamos, nós temos mais certeza da necessidade de praticarmos a fé, de nós exercermos as nossas potencialidades que a fé nos permite. Então, que esses caminhos difíceis que ainda nos esperam sejam sempre guiados pelo farol da fé, e a fé esteja sempre acompanhada do amor ao próximo, da caridade, do perdão. Que Cristo seja sempre o nosso guia e modelo. A gente geralmente faz a nossa oração pedindo a inspiração de Jesus Cristo, nosso irmão, nosso guia e modelo. Então, que Ele seja nosso guia e modelo nos seus exemplos de fé, nos seus exemplos de bondade, nos seus exemplos de caridade. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, que possamos receber as intuições dos nossos irmãos e amigos espirituais, que possamos sempre amparar, auxiliar o nosso próximo, melhorar nossas ações, melhorar nossas atitudes, nossos pensamentos. Pensamento é vibração, vibração tem poder, que possamos utilizar essa força nossa interior para o nosso bem, para auxiliar ao próximo, essa luz, essa paz que ilumina este ambiente. Ilumine nossa instituição, Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Ilumine a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Que ilumine todos os hospitais, asilos, orfanatos, presídios, nossos irmãos em situação de rua. Ilumine os nossos irmãos suicidas, que eles recebam, todos nós recebamos muita luz, paz, harmonia, e que tenhamos sabedoria para caminhar, sempre para frente e para o alto, Senhor. Peço para dar por encerrado mais a noite de estudo de hoje, graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Muita luz para todos.